Boa noite. Nessa segunda videoaula, né, sobre o texto de Freud, A Análise Finita e a Infinita, publicado no Fundamentos da Clínica Psicanalítica, livro da editora Autêntica, e é um texto de 1937, eu gostaria, né, de retomar, né, talvez algo que eu devesse ter apresentado até primeiro, né, na primeira videoaula, né, mas tive acesso a isso um pouco nesses últimos dias, né, através de uma mensagem eletrônica, né, que circulou, emitida por uma colega psicanalista de São Paulo, Carmen Cervelati, da Escola Brasileira de Psicanálise, e que está dando um curso, né, sobre esse texto de Freud e propôs uma divisão, né, para esse texto, que eu acho que nos organiza também em termos da apresentação dessas videoaulas. O texto é dividido, né, em 8 partes ou 8 capítulos, se vocês quiserem tomá-los assim. E nessa divisão proposta por essa minha colega, Carmen Cervelati, ela deu títulos, né, assim, a essa divisão, né? Então, a primeira e a segunda parte, ela chamou de Sobre a Duração e o Final da Análise. Na terceira e na quarta parte, ela chamou de O Destino da Cura Depende do Destino da Pulsão. E é nessas duas partes, 3 e 4, que nós vamos encontrar a discussão sobre o fator quantitativo. Na quinta e sexta parte, ela intitulou, né, Não há fuga possível para as exigências pulsionais. E aqui uma menção importante vai se dar, né, à pulsão de morte por parte de Freud. E por fim, nas partes 6 e 7, 7 e 8, ela vai organizar sob o título, né, O Analista e Sua Análise, e onde vai ser discutido também o tema A Rejeição da Feminilidade. Então eu penso em adotar também aqui, na leitura desse texto, né, essa divisão que foi proposta por essa minha colega. Então, voltando, né, ao que a gente poderia considerar, né, a primeira e a segunda parte do texto, né, então dentro do tema sobre a duração e o final da análise, eu gostaria, né, de abordar mais especificamente, né, no primeiro momento, a crítica, né, que na discussão sobre a duração do tratamento, Freud vai fazer, né, a perspectiva defendida por Otto Rank, né, que é um analista que esteve muito próximo de Freud e que, nessa ocasião, né, já há uma crítica, né, de Freud em relação a ele, um afastamento aí do trabalho de um e de outro, né? E Otto Rank defende, né, num livro que se chama O Trauma do Nascimento, ele vai defender a proposta de que, né, o trauma primordial de todos os seres humanos, né, então também o trauma universal, né, teria a ver com o nascimento, né, essa ruptura, né, com o universo, né, ou mais especificamente o corpo materno, né, e que todos os traumas, né, que os seres humanos passariam ao longo da vida, né, na verdade, poderia ser remetido a esse trauma primordial. E com isso, né, Otto Rank pretende que, uma vez que se sabe, né, qual é o trauma fundamental, né, que a gente teria condições, então,
de poder abreviar os tratamentos, né? Freud critica, né, esta posição de Otto Rank e me parece que um dos pontos, vamos dizer, fortes dessa crítica, né, vai ser uma metáfora, né, que ele usa, que quando a gente estabelece, né, um trauma primordial e universal, né, ou seja, válido para todo mundo, sem a singularidade de cada caso, né, e toma isso como a causa, né, de todos os problemas, né, que isso seria equivalente, por ocasião de um incêndio, né, os bombeiros resolvessem, né, apagar esse incêndio, buscando a causa do incêndio, né? Então, se o incêndio foi causado, diz Freud, né, por uma lamparina que estava acesa, né, e caiu e provocou o incêndio, né? Então, é como se os bombeiros buscassem, né, num primeiro momento, apagar aí a lamparina, ou encontrar a lamparina, ao invés de apagar o incêndio, né? Então, com isso, Freud vai, me parece, com essa metáfora, né, que ele faz, ele tem uma crítica contundente ao Otto Rank, né, dizendo que mesmo se o trauma, né, o nascimento fosse traumático nessa dimensão proposta por Otto Rank, né, uma vez que isso está ali tão distante, ou uma vez que isso faz parte, né, da vida de todo ser humano, né, não adianta apagar, né, essa lamparina aí que seria, né, o nascimento, né, como provocador de todos os problemas posteriores, né, dos seres humanos. Então, nesse sentido, né, o Freud vai criticar, né, Otto Rank, e ele vai atribuir, né, esse interesse, né, de Otto Rank por abreviar, né, o tratamento. Também há uma vinculação, né, de Otto Rank, né, ao que Freud chama da prosperity, né, da prosperidade norte-americana, porque Otto Rank vai, né, de fato, fazer parte aí, né, dessa onda de psicanalistas, né, que sofrendo aí a perseguição nazista, né, vai encontrar aí um abrigo, né, importante nos Estados Unidos, e que Otto Rank tentaria, né, adaptar a técnica psicanalítica, né, que Freud não considera mais propriamente psicanalítica. Ele tentaria adaptar, né, o que Rank pensa que seria a técnica psicanalítica aos ideais, né, às exigências da civilização norte-americana, né, sobretudo a esse ideal, né, da pressa, né, de que tempo é dinheiro, de que então, se o tratamento for rápido, será mais fácil, né, a gente encontrar, né, uma solução aí válida, né, para todo mundo e que barateia os custos e, ao mesmo tempo, vai permitir, né, que as pessoas possam ter uma vida melhor, né? Freud critica, né, essa possibilidade, né, e a gente pode pensar que essa opção de Rank pela brevidade do tratamento, né, acabou, direto ou indiretamente, contribuindo para um fracasso, né, da psicanálise nas terras norte-americanas, né, e na cultura, né, norte-americana, que vai além, inclusive, dos Estados Unidos, porque outras abordagens, né, terapêuticas, né, voltadas então para, né, a brevidade, né, vão ter
mais sucesso, né, em termos dessa brevidade do que o próprio tratamento psicanalítico, né, num certo sentido. E nesse contexto, quer dizer, não ganhou, né, a psicanálise, nem do ponto de vista de Freud, né, as pessoas que passariam a se beneficiar desse tipo de abreviação do tratamento. Então, com isso, na verdade, Freud critica, né, esse tipo de abreviação do tratamento por um interesse simplesmente cultural, né? Então, é preciso respeitar o tempo do paciente, né? E também o tempo, né, exigido aí pela análise, né, como Freud vai dizer, né, desde o início desse texto, né, que eu lembrei para vocês, né, que é a primeira frase desse texto, que eu citei na primeira videoaula, né, na página 315, Freud diz: a experiência tem nos ensinado que a terapia psicanalítica, a libertação de uma pessoa de seus sintomas neuróticos, suas travas e anormalidades de caráter, é um trabalho de longo prazo. Então, Freud não abre mão desse trabalho de longo prazo, né, e vê com bastante desconfiança qualquer tentativa, como foi a de Rank, né, de abreviar o tratamento psicanalítico. Ainda assim, né, o que nós vamos ver na sequência dessa primeira parte, né, é que Freud, ele próprio vai dizer que lhe aconteceu certa vez, né, especialmente aí neste caso, que é o caso do chamado Homem dos Lobos, que ele próprio pôde, né, tentar a abreviação do tratamento, né? Então, não no sentido de propor, né, um tratamento breve, mas no sentido de que, no caso do Homem dos Lobos, ele antecipou, né, depois de 3 anos tratando o Homem dos Lobos num processo que o próprio Freud considerou que havia, que sofria de uma pesada estagnação, ele decide então propor, né, um final antecipado para esse tratamento, quer, né, o tratamento chegasse aí à conclusão das suas finalidades terapêuticas ou não, né? E Freud vai mostrar que houve um problema, né? Houve um problema, né? Porque, ainda que em 1914, né, como Freud diz na página 317, né, o paciente se despediu dele, né, sem saber, né, como de resto nós todos, que acontecimentos estavam por vir, né? Freud fala que, como é 1914, da Primeira Guerra Mundial, né? Ele, ao se despedir do paciente, vai considerar o paciente curado profunda e duradouramente, né? Então, qual foi a surpresa? Que perto do final da guerra, então perto de 1918, o paciente retorna a Viena, agora como um fugitivo, né? E, segundo Freud, ele teve, né, abre aspas, página 317, ele teve de ajudá-lo a dominar uma parte não resolvida da transferência. Então, o que Freud vai mostrar é que a abreviação do tratamento, né, não implicou, né, uma solução, digamos assim, para a transferência, né? Então, restos transferenciais foram motivo, né, entre outros, da procura desse paciente cerca aí de 4 anos depois de concluído com sucesso, né, segundo Freud, o tratamento. Depois, então,
o paciente consegue, de novo, né, se tratar com Freud por um período de tempo mais curto, né, e depois de alguns anos, né, segundo Freud, né, bastante tempo, né, o que vai acontecer é que o paciente passa a ter, né, alguns episódios, né, que Freud, então, nessa ocasião, considera de caráter paranoico, né? Nessa época, o paciente, até por indicação de Freud, estava sendo tratado por Ruth McBrunswick, uma aluna de Freud. E nesses ataques, né, que levaram, né, o paciente a esse outro tratamento, né, segundo Freud, página 318, ainda se tratava de resquícios da transferência, né? Então, novamente, restos transferenciais permanecem, né, como um problema que não havia sido completamente analisado, né, ou tratado, né, durante aí a análise do Homem dos Lobos. Então, a gente poderia pensar que essa observação de Freud, né, levou vários psicanalistas, né, os chamados pós-freudianos, né, a pensar que a análise ela só poderia realmente se concluir com a liquidação da transferência, né, uma expressão bastante usada por alguns pós-freudianos. Na verdade, né, Lacan vai ter toda uma crítica, né, a essa expressão liquidação da transferência, né? A gente poderia, na verdade, propor, a meu ver, assim, que para a psicanálise, especialmente a partir do ensino de Lacan, o final da análise não vai ser trabalhado, né, propriamente nos termos de liquidação da transferência, né, mas muito mais nesse sentido de a gente poder saber e do paciente poder verificar, né, já que a transferência, né, como sabemos, é amor, né, então evocando aí um verso de Chico Buarque de Holanda, né, todo o desafio do tratamento analítico, é exatamente o que esse verso diz, né, de uma canção do Chico Buarque, né, para onde vai o amor quando o amor acaba, né? Então, se há algo, né, do amor de transferência que cede, né, o que se modifica no final de análise, se o analista ele encarna, né, um objeto de amor primordial, né, do paciente, quando o tratamento acaba, para onde vai o investimento, né, que estava ligado a esse objeto que por muito tempo, por muitos anos, o analista encarnou na transferência, né? Então, na verdade, né, o que a gente vai ver é que a transferência, né, é menos aí, a meu ver, a relação propriamente amorosa, né, como Freud tratou, né, não é só isso, né, mas é esse investimento libidinal associado, né, a um determinado objeto e qual será o resultado desse investimento, né? Então, o tratamento do Homem dos Lobos, com essa antecipação do final, não permitiu que Freud pudesse, na verdade, abordar, né, com esse paciente esse tema, né, importante para o tratamento analítico. Mas, né, como é próprio da clínica psicanalítica, sobretudo dessa clínica que Freud, ainda que quase no final da vida, né, em 1937, ainda estava construindo, então o que a gente vai ver é que faz parte, né, do tratamento da clínica psicanalítica
essa aprendizagem, né, com aquilo que apareceu num determinado momento como um problema, né? Então, como que os problemas enfrentados por Freud antes, né, e mesmo depois do tratamento do Homem dos Lobos, né, leva Freud a reconsiderar, né, a perspectiva de antecipar o final do tratamento e leva Freud a apontar para nós, a nos deixar esse legado, né, de quanto que é fundamental, né, para o tratamento analítico, ter uma resposta, né, no que diz respeito à transferência, né? Então, ou seja, enfrentar isso que né, que ele está chamando de resquícios, né, transferenciais ou de restos transferenciais, né, e que restos são esses, né, o que se faz com esses restos e como que uma análise pode terminar, inclusive, tendo em vista esses restos, né? Então, nós vamos ver que isso vai retomar nesse texto, em toda a discussão que Freud vai fazer também sobre o fator quantitativo, né? E que nós vamos trabalhar mais adiante, né, em outras aulas. Na parte 2 do texto, né, é a parte em que Freud vai apresentar, né, como que o fim de análise, né, é um termo polissêmico. Eu já tive ocasião de trabalhar isso um pouco na videoaula 1, né, com vocês. O que eu gostaria, né, de retomar aqui, né, é muito mais, né, o que Freud chamou, né, das duas condições, né, necessárias, né, para que uma análise possa ser considerada, né, terminada, né, ou finalizada. Essas duas condições, como a gente já viu, né, uma diz respeito ao paciente, né, então Freud, na página 319, diz, né, o paciente não sofrer mais com sintomas e ter superado as suas angústias e suas inibições, né? Então, não sofrer mais com sintomas não quer dizer que os sintomas deixem de existir, né? Mas não existe mais um sofrimento, né, ligado aos sintomas quando um tratamento termina. A segunda condição, que eu também já abordei na primeira videoaula, diz respeito ao analista, né? E Freud, página 319 e 320, da edição da Autêntica, diz o seguinte, abre aspas, o fato de o analista julgar que tantas coisas recalcadas se tornaram conscientes para o paciente, tantas coisas incompreensíveis foram esclarecidas, tantas resistências foram vencidas, que não se precisa temer a repetição dos processos patológicos a elas relacionadas. Então, caso, né, diz Freud, certas dificuldades externas impeçam, né, o alcance desse objetivo, será melhor considerarmos, a expressão de Freud, a análise incompleta, né, e não que ela foi inconclusa, né? Então, o que nós vamos ver, né, é que uma análise se completa, né, quando o sintoma, né, pode ser experimentado sem um alcance, né, patológico, né? Então, nós já vemos aqui, a meu ver, uma prefiguração daquilo que Lacan, no Seminário 23, vai marcar, né, dessa dimensão incurável, né, que está presente no sintoma, né, e que tem a ver com o modo, né, como o sintoma encarna, né, a satisfação das pulsões, né, e que
O final de análise, então, deve ser uma resposta, né, em termos de satisfação das pulsões. Há um sentido, né, que Freud considera, né, muito mais ambicioso de se dar ao fim de análise, né, mais ambicioso é o termo, né, que ele usa na página 320, que ele diz, né, explicita nas seguintes palavras, abre aspas, o influenciamento do paciente, fecha aspas, chegou a um nível que nos permitiria afirmar que, abre aspas, uma continuidade da análise não pode prometer nenhuma outra mudança. Fecha aspas, página 320. Ou seja, não haveria mais o que alterar, modificar, porque se atingiu o que Freud chama aqui, entre aspas, de um nível de normalidade psíquica absoluta. Uma estabilidade resultante de que teria sido possível, né, com o final da análise, abre aspas, dissolver todos os recalques e preencher todas as lacunas da memória. Página 320. Na verdade, nós vamos ver que, né, no decorrer desse texto, que essa normalidade psíquica absoluta, como diz Freud, ela não existe antes de uma análise começar, quer dizer, ela não existe na vida, e então seria muita pretensão, né, da análise propor, né, ou mesmo de qualquer outro tipo de tratamento, propor que ela existiria com esse tratamento. Ainda assim, né, da mesma forma, né, o preenchimento de todas as lacunas da memória seria como se fosse possível, né, esgotar com a análise, né, tudo que é da ordem do inconsciente e mesmo desse inconsciente tomado, né, como recalcado. Né? E nós sabemos também que, do ponto de vista psicanalítico, isso não é possível. Daí, então, voltamos à questão, quer dizer, o que é o final de uma análise? Duas perguntas, como eu também já mencionei, né, vão ser levantadas, né? Uma com relação à experiência, né? Então, tipo, há uma experiência, né, de um tratamento que tenha chegado a esse fim, né, de uma normalidade psíquica absoluta, né? E, teoricamente, né, se nós poderíamos falar também, do ponto de vista dos conceitos da psicanálise, de uma normalidade psíquica absoluta. Né? Freud levanta, nesse momento, essas perguntas, ele não as responde completamente. A primeira, em relação à experiência, ele vai dar uma certa demonstração delas nessa parte, mas, de qualquer forma, né, como eu já adiantei, né, a resposta é negativa. Né? Então, não há esse estado de normalidade psíquica antes e ele não pode existir tão pouco, né, depois. Né? Depois nós vamos ver, então, de novo, né, qual que é o final da análise, o que nos permite propor, né, o considerar que um tratamento chegou ao fim. Né? Bom, nesse contexto, né, Freud vai dizer que todo analista, né, tem casos, né, em que conseguiu eliminar o distúrbio neurótico sem que esse sintoma, né, sem que esse distúrbio retornasse ou fosse substituído por algum outro. As condições desse sucesso, segundo Freud, são que, abre aspas, o eu dos pacientes não mudou de forma evidente e a etiologia do distúrbio era essencialmente traumática. Então, ou seja,
Os casos mais bem-sucedidos seriam esses casos que teriam, né, uma etiologia traumática. Mas nós vamos ver que, para Freud, a etiologia das neuroses não é puramente traumática, né? Ela implica, né, um fator, vamos dizer, um elemento, melhor dizendo, constitucional, né, uma dimensão constitucional que está ligada, né, à força das pulsões, né? E aí, então, é que Freud vai tematizar, né, o que ele chamou da etiologia mesclada, né, o termo que ele usa, dos sintomas neuróticos, né? Então, num primeiro momento, né, ele vai levantar, né, essa perspectiva constitucional em que, abre aspas, as pulsões excessivamente fortes se rebelam contra a domação pelo eu, né, página 320. Uma outra citação: a força constitucional e a alteração desfavorável do eu adquirida na luta defensiva, no sentido de uma distorção e de uma limitação, são os fatores que prejudicam o efeito da análise e que podem prolongar sua duração até o inconclusível. Página 321. Então, esse fator constitucional, né, ele é um fator importante de ser considerado, né, quando nós vamos tematizar o que é o final de uma análise. A segunda perspectiva, né, é o que Freud chama de momento acidental, né? E na página 320, abre aspas, ele diz o seguinte: são o efeito, esse momento acidental é efeito de traumas precoces que aconteceram antes do tempo, ou seja, de modo precoce. E desses traumas, né, abre aspas, um eu imaturo não conseguiu se apoderar. Página 320. Por sua vez, né, ele vai dizer também que essa etiologia traumática, diferente da etiologia constitucional, né, das pulsões fortes, oferece uma oportunidade mais vantajosa, né, à psicanálise. E é no caso eminentemente traumático, diz ele na página 321, que a análise mais se destaca ao, abre aspas, substituir a resolução insuficientemente dos primeiros tempos, graças ao fortalecimento do eu, por uma consecução correta. Nós vamos ter ocasião de abordar em outras videoaulas o que seria, né, esse fortalecimento do eu, né? Nós vamos ver que na história da psicanálise ele foi tomado de uma maneira, né, não a mais interessante, a meu ver, e nós vamos poder redimensionar, pelo menos a partir da minha leitura, assim, o que Lacan vai poder nos dizer sobre essa nova referência do eu no final da análise, né? Então, acho que nesse ponto o que Lacan aborda, sobretudo na última lição do seminário 23, né, o sintoma, que é um seminário dedicado a James Joyce, vai nos permitir verificar, né, como que nós podemos, dentro da orientação lacaniana, retomar, né, essa perspectiva do fortalecimento do eu num momento, numa via, né, muito diferente daquela que seria a via pós-freudiana, né? Porque Lacan não vai propriamente dizer que se trata, né, de um fortalecimento do eu, embora ele vai mostrar, né, como que o ego, né, é um sintoma, né? Então essa dimensão sintomática do eu como
isso vai ser redimensionado pelo Lacan, né, e vai nos permitir uma leitura, a meu ver, bastante interessante desse texto de Freud. Bom, fechando o parêntese, voltando ao texto de Freud, né, nesses casos, né, que, então, nos termos de Freud, haveria, né, um fortalecimento do eu, né, e uma substituição da resolução insuficiente dos primeiros tempos por uma resolução melhor, né? Nesses casos, pode-se falar, página 321, de, abre aspas, uma análise definitivamente encerrada, ou seja, de uma análise que cumpriu a sua função e que não precisa mais continuar. Ao mesmo tempo, Freud não deixa de ressaltar que essa eficácia da análise nesses casos não se deve também atribuir ao destino, né? Ou seja, que o destino, né, se o destino não teria o mérito, né, de ter poupado o paciente de provações excessivas posteriores ao tratamento analítico. Então, Freud acaba nos mostrando nessa ressalva, né, que ele faz, né, é que uma análise termina, né, mas a vida não termina com uma análise. E outros acontecimentos, diferente desse acontecimento traumático que a análise curou, pode ter um efeito de trauma, né, ou pode ter um efeito de ressuscitar antigos sintomas, ou mesmo de despertar sintomas, né, que não estavam presentes, né, num primeiro momento, né, por ocasião desse tratamento, né. Nesse sentido, Freud vai dizer que, nessa sequência, melhor dizendo, ele vai dizer que quanto mais forte for esse momento constitucional, esse momento onde nós vamos encontrar a força das pulsões, mais provavelmente um trauma levará à fixação e deixará um distúrbio evolutivo como um resquício, né? E quanto mais forte for o trauma, né, diz ele também na página 321, abre aspas, maior será a certeza de que ele expressará a sua lesão mesmo em condições pulsionais normais, né? Então, a etiologia traumática, né, como eu mencionei, seria mais aberta à análise, daria mais oportunidade à análise, mas, né, isso não quer dizer que, né, a etiologia traumática seria exclusiva, né? Então, Freud vai marcar o quanto que, né, do ponto de vista dos sintomas, há uma combinação, né, dessas duas etiologias, né? Ou seja, há uma combinação do trauma, né, ou dos acontecimentos traumáticos, com esse efeito propriamente constitucional, né? E nesse sentido, né, também, ainda nessa parte do texto, nessa primeira parte, né, nós vamos, aliás, na segunda parte do texto, nós vamos encontrar, né, os dois exemplos, né, que Freud cita, né, um exemplo que historicamente sabemos, né, que é o exemplo de Ferenczi, e o outro exemplo, né, de uma paciente que Freud chegou a tratar durante um tempo e que manifesta outros tipos de sintomas, né, muitos anos depois de concluído esse tratamento. Esses dois exemplos, né, vão ser fundamentais para a gente ver, né, como que aquilo que eu dizia há pouco, né, que a análise termina, né, mas a vida não termina, né, com o final de análise, né, e
o que nós vamos ver no caso desses dois pacientes, né, Ferenc e essa mulher, é que a vida, né, os levou a se confrontar, né, com determinados problemas que não haviam aparecido antes, né, por ocasião do primeiro tratamento realizado com Freud, né? E Freud, então, vai se servir desses dois exemplos para poder tematizar se, de fato, o tratamento poderia, né, ter impedido, né, esses acontecimentos posteriores. A posição de Freud, posso antecipar a vocês, é que não, né, o tratamento não teria como impedir, né? Então, Freud, nesse sentido, é bastante realista, né, no que diz respeito à vida, né? Mas, de toda forma, vai ser interessante a gente avaliar, né, em cada um desses casos, né, o que Freud, o que permite Freud a dizer que, sobretudo ao contrário do que Ferenc muitas vezes questionou o próprio Freud e criticou o próprio Freud, inclusive, né, de que uma análise não teria essa função aí de predição, né, ou de profilaxia, né? Mas eu prefiro tratar, né, desses dois exemplos, né, que concluem, né, essa segunda parte, né, do texto, né? Eu prefiro tratar esses dois exemplos na nossa próxima videoaula. Muito obrigado.